E aí, gente, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou falar aqui, na verdade, sobre uma compra que eu me arrependi pro setup, tá? Foi esse notebook aqui, o Dell Inspiron. Estamos aí com o nosso companheiro de vídeo, mais uma vez, o famoso Maicão. E eu, através do comentário que eu fiz no post da Dell aí, tá? Eu percebi que também tem muita gente que tem dúvida na hora de escolher um notebook, tá? E com a minha decisão errada aqui, eu vou te ensinar, tá? O que você deve olhar num bom notebook aí para que ele atenda às suas necessidades e você não acabar fazendo uma compra frustrada que nem eu aí. Mas bora pro objetivo principal desse vídeo, vou mostrar uma comparação aqui com o modelo que eu recomendo, tá certo? Para começar, tá? Eu separei os notebooks aqui, um em cada tela, para ficar mais fácil da gente fazer o comparativo. Eu vou estar deixando na tela aí o preço primeiramente do Dell, tá? Que tá custando aí R$ 4.200 hoje, e o preço aí do Acer Nitro V15, tá? Que tá custando aí R$ 4.400 lá na Kabum. Eu só vou estar deixando o link do Acer Nitro, tá? Porque eu de verdade não indico a compra desse notebook aqui, então não vou repassar para ninguém. Primeiro, esse cara aqui é um i7, tá? E esse cara aqui é um i5. Mas aí já começa o problema de cara, tá? Esse aqui é um i7 1255U, que tem aquele problema de ser um processador aí voltado para economia. Esse nome 1255, esses primeiros dois dígitos aí, 12, significam a 12ª geração, certo? Aqui nós já temos um processador, além de mais novo, porque é 13ª geração, a gente tem aqui o Intel Core i5 13420H. Tá, quando eu comprei esse meu notebook aqui, eu não tinha um conhecimento muito grande, tá, relacionado aí à tecnologia. Então o que acontece? Meu primeiro erro, tá, foi ver as especificações do notebook, lá estava escrito que ele tinha um i7. Esse U significa que ele é um processador de baixo desempenho, tá? Que busca aí economizar bateria, tá? O foco desse cara é ser econômico. Então aqui a gente está falando de um processador de alta performance e aqui um processador focado em economia de bateria. E sinceramente, ignora esse fator de economia de bateria aí, tá? Nenhum notebook que eu já peguei na mão faz jus aí esse tempo que eles falam, não, tá? O teste real mesmo, na prática, é completamente diferente, sempre vai durar horas a menos aí. Ponto aí pro Acer Nitro ganhando aí de processador em relação ao Dell Inspiron. Outra coisa, esse cara aqui, tá? Tem 16 GB de memória RAM DDR4, tá? Já esse tem 8 GB de memória RAM. Mas você pensa assim, pô, mas esse aqui tem a metade de quantidade de memória RAM que esse. Na verdade não, amigo. Esse aqui tem uma DDR5. Cada pente DDR5 aqui de 8 GB faz mais do que o desempenho aí dos 16 GB, tá? DDR4. Então, assim, aqui a gente tá falando de uma memória também mais nova, atualizada, inclusive a última que saiu. A gente vier aqui no site da Dell, tá? E rolar um pouquinho para baixo, a gente vai encontrar aqui a opção placa de vídeo, cara. Como vocês estão vendo aqui, a opção que está selecionada é uma Intel Iris Xe com memória gráfica compartilhada. Então assim, para ficar mais claro ainda a gente entender isso, se você está procurando um notebook aí, tá? E está escrito nas especificações dele, Intel Iris Xe, Intel HD Graphics ou Vega, qualquer coisa aí, tá? Esse notebook, na verdade, ele não tem placa de vídeo, tá certo? Ele tem uma placa de vídeo integrada ao processador. Considera como se não tivesse, tá? Resumindo, é isso. Isso causa um baixo desempenho, então se você está esperando fazer alguma tarefa um pouco mais complexa, por exemplo, jogar um jogo mais simples que seja, ou fazer aí algum trabalho relacionado à imagem, que você trabalha com renderização, que é o meu caso aqui, ou com produção de imagens no Photoshop, você vai ter um desempenho bem mais baixo, tá? Pela ausência dessa peça aqui. E por incrível que pareça, só essa peça aqui já valeria mais de R$1.000 na diferença aí entre um notebook e outro, tá? E aqui a gente tá falando do notebook que custa R$200 a mais. Tem uma RTX 3050, amigos. Então, assim, não tem como comparar, tá, o desempenho gráfico de um computador com outro aí, cara. Esse cara aqui vai suportar tarefas bem mais pesadas, inclusive, se você trabalha com imagens, tá, já descarta a opção desse Dell aqui. Esse Acer Nitro é a opção ideal aí, sem dúvida nenhuma. Esses dois caras aqui, tá, eles estão em configurações aí, utilizando a mesma quantidade de armazenamento, tá, 512 GB aí de NVMe M.2, que é o tipo mais comum aí de armazenamento hoje em dia para notebook, tá? Então a maioria dos notebooks no mercado aí vai vir com SSD NVMe. Porém, cara, você tem que prestar atenção numa coisa. Nunca compra um notebook aí com menos de 512. Sinceramente, cara, um notebook com menos de 512 para mim de armazenamento é celular, velho. Não compra, é descartável. Você vai perder uns 80 GB aí, tá? Só com o sistema operacional. Então, assim, esse restante aí que sobrou, tá? Dos 256, você vai encher rapidinho, eu te garanto isso, tá? A atualização do Windows é uma coisa pesada hoje em dia, certo? E vai ocupando um determinado espaço aí no seu HD, no seu SSD no caso, né? Esse cara aqui,
ele tem um SSD de 512, porém, se você quiser expandir seu armazenamento, no caso aí você vai ter que comprar um SSD e trocar com o que vem nele, tá? Você vai ter que tirar o que tem aqui e colocar um novo. Aí esse velho, aí você vai fazer o que você quiser, tá? Você vai ou vender ou guardar aí. Já esse cara aqui, ele ainda tem um slot a mais, tá? Então se você comprar um armazenamento, você vai continuar com o que você tem e vai colocar mais. Então assim, a possibilidade de expansão também é uma coisa super importante aqui. Então essa versatilidade aí de expansão do armazenamento conta mais um ponto aí pro Acer Nitro. E as telas aqui, cara, beleza, ainda tem diferença entre as telas, tá? Esse cara aqui, o Dell Inspiron, ele tem aí uma tela de 15.6 polegadas e aqui também 15.6 polegadas. Então qual que é a diferença? Basicamente, cara, tem uma diferença muito importante aqui, tá? Esse cara aqui, ele tem um painel VA, ou no caso, se vocês verem aí, WVA também, é basicamente a mesma coisa, tá? A tecnologia é a mesma. Esse cara aqui tem um painel IPS, tá? Então assim, ó, já de cara, você vai trabalhar com imagem, vai fazer renderização, foge de painel VA, tá? É painel IPS, a fidelidade de cores aí é muito maior, vou provar aqui agora na prática. Apesar de eu achar que vocês já tenham notado isso aí no vídeo, tá? Porque na câmera fica ainda mais gritante do que aqui pessoalmente. Olha a diferença, tá? Dos tons de preto, cara. Olha esse nível de preto aqui, a qualidade que ele entrega na imagem. E olha esse aqui, cara, como é que a gente consegue ver aí essa backlight bem mais presente aí, né? Esse tom de branco aí aparecendo bem mais forte, né? Eu já tive problema com isso, tá? Renderizei algumas imagens no meu computador aqui na hora de apresentar para o cliente. Eu vi tons bem diferentes e acabei não gostando da imagem que eu apresentei, tá? Com essa tela aqui, eu nunca tive esse problema. Essa aqui é uma IPS, essa aqui é uma VA. Então, assim, aqui, só para vocês terem um panorama geral, tá? É basicamente isso que vocês vão comparar em especificação técnica. Mas essa não é a única coisa que importa, tá? Quando a gente vai olhar um notebook. Inclusive, para mim, o pior problema que a Dell arrumou nesse notebook aqui, cara, é a construção dele, velho. Vamos comparar aqui só para vocês entenderem. Percebe que esse notebook aqui, ele é bem mais fino e esse aqui, ele é bem mais robusto, porém a gente vê aqui a presença das saídas de ar, né, bem maiores, enquanto nesse aqui a gente não percebe isso. Eu sei, tá, gente, que é lindo um notebook mais fino, porém é péssimo para durabilidade e péssimo para o desempenho. Nunca escolhe um notebook ultra fino, cara. Eu vou colocar um teste aqui agora, tá? Só para vocês entenderem, nesse meu notebook aqui, rodando aí um programa, tá? Que vai testar a capacidade de processamento dele aí no limite. Vocês vão ver que esse cara aqui vai bater 100 graus com muita facilidade, tá? E quando o processador bate 100 graus, ele reduz a potência dele, certo? Então se você está exigindo um pouco demais desse notebook, ele vai ficar o tempo inteiro ali tentando regular um pouco para baixo ali o desempenho dele para poder dar uma resfriada. Para você saber aí, tá? Qual notebook aí tem o melhor desempenho térmico, no caso, você pode olhar coisas muito simples. Aqui, por exemplo, a gente está tendo as entradas de ar, que geralmente são na parte de baixo. Olha a diferença do tamanho da entrada de ar aqui do Dell Inspiron comparado ali com o Acer Nitro, cara. O Acer Nitro faz a entrada de ar ali praticamente em toda a parte de baixo. E aqui a gente só tem entrada nessa área pequena, entendeu? E vocês lembram da saída de ar que eu falei para vocês que o Dell Inspiron era muito pequeno? Observa aqui, a saída de ar tá só nessa parte de baixo aqui e aqui nessa região de cima, cara, que fica tampada quando você abre a tela, tá? E se você tiver a oportunidade de ver o notebook por dentro, tá? Aí pode ser, por exemplo, fazendo uma pesquisa na internet ou vendo um vídeo review de alguém desmontando o notebook, vocês podem observar mais de perto aí a questão do sistema de arrefecimento. Bom, cara, olha a distância entre esses dois notebooks aqui, tá certo? Aqui a gente tem só uma ventoinha, lá a gente tem duas. Aqui a gente tem apenas um heat pipe, certo? Que sai aqui direto do CPU para a ventoinha. E aqui a gente tem dois heat pipes que vão do CPU até a primeira ventoinha e mais um heat pipe que sai aqui provavelmente da GPU e vai até a última ventoinha. Então a gente tem 3 canais condutores de calor e aqui a gente tem um só. Isso causa uma distribuição muito melhor, tá? Então eu recomendo que todo mundo aí que conseguir dar uma olhada na internet aí, faça isso, tá, cara? Que isso aqui faz toda a diferença. Para facilitar para vocês, tá? Eu vou deixar na descrição aí uma lista, tá? Já feita aí com todas as características que eu citei aqui nesse vídeo, tanto em relação às especificações quanto em relação à construção do notebook que vocês vão comprar. Então assim, já vai estar aí, é só copiar e colar, no caso se for necessário você imprimir para levar para o lugar que você for. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você. Se faltou esclarecer uma coisa aqui, cara, deixa nos comentários, eu vou estar respondendo todo mundo, tá? E se puder dar essa força, dá um like, deixa um comentário aí, que eu sempre estou tentando trazer o conteúdo de maior qualidade que eu consigo aqui para vocês. E é isso, tamo junto, até a próxima, fui!